Imagine que alguém tenta te envergonhar na frente de todos. Não é só um xingamento qualquer, é uma tentativa de apagar quem você é. Você sente o rosto queimar, o silêncio pesado ao redor, como se de repente tivesse encolhido e todos os outros tivessem crescido. A primeira reação é se defender, explicar, revidar ou até pedir desculpas. Mas aqui está a verdade que poucos entendem: no instante em que você reage, já perdeu. No momento em que tenta provar que não é o que estão dizendo, já aceitou as regras do jogo deles. Você virou um fantoche nas mãos de quem te atacou. E se houvesse outra maneira? E se, com um único movimento mental, você pegasse toda aquela energia sufocante da vergonha e a devolvesse para quem a lançou? Não com gritos, não com discussões, mas com algo tão inesperado, tão preciso, que deixaria o agressor exposto, inseguro, arrependido de ter aberto a boca. Existe um método para isso, uma arte sombria de inversão psicológica usada por estrategistas há séculos. Quando dominá-la, a vergonha deixará de te atingir. No lugar dela, você sentirá apenas o gosto do poder. Muita gente acredita que o contrário da vergonha é o orgulho. Estão errados. O verdadeiro oposto é a indiferença. Mas não aquela fingida, superficial, a indiferença genuína, do tipo que congela o ambiente, exige que você mate dentro de si a necessidade de ser aceito. Nas próximas páginas, vamos operar seus instintos sociais. Vou te ensinar a desmontar um agressor não com força bruta, mas com presença. Vamos explorar técnicas como a pedra cinzenta, o espelho do silêncio e a estrela morta. Ao final, você não apenas saberá lidar com desrespeito, mas passará a desejá-lo. Porque verá nele uma chance de demonstrar domínio. Mas cuidado, esse conhecimento não é para quem tem coração mole. É para quem pensa estrategicamente. Uma vez que enxergar os fios, nunca mais voltará a ser marionete. Primeiro, entenda a anatomia do ataque. Antes de controlar a situação socialmente, precisa compreender o que acontece dentro de você biologicamente quando alguém tenta te humilhar. Por que está vestindo isso? Você realmente disse isso? Todo mundo aqui sabe que você está mentindo. Seu cérebro interpreta isso como uma ameaça à sobrevivência. Nos tempos tribais, a vergonha significava exclusão, e exclusão significava morte. Por isso, seu corpo se prepara para lutar ou fugir. É aí que você perde. Na hierarquia social moderna, quem reage é quem está em desvantagem. O agressor sabe disso. Ele conta com sua biologia. Quer que você fique nervoso, gagueje, desvie o olhar. Ele é o diretor de uma peça e acabou de te escalar como palhaço. Se seguir o instinto, interpretará o papel à perfeição. A mente maquiavélica não segue o instinto. Ela o domina. O primeiro passo para destruir um agressor é perceber que o ataque dele não tem nada a ver com você. Absolutamente nada. A vergonha é uma projeção. As pessoas só envergonham os outros quando se sentem ameaçadas em sua própria posição. Quem é feliz e seguro não precisa diminuir ninguém. Só quem está desesperado faz isso. Quando te atacam, estão confessando sua própria insegurança. Estão revelando que te veem como uma ameaça que precisa ser neutralizada. Reflita sobre isso: eles têm medo de você, inveja de você, ou estão tão vazios que precisam usar sua dor como combustível para se sentirem vivos. Quando enxergar o ataque não como um julgamento do seu valor, mas como um sintoma da fraqueza deles, o calor no pescoço desaparece. Você deixa de ser vítima e se torna observador. E o observador é a pessoa mais perigosa da sala. Agora, vamos falar sobre o vazio. O ser humano não suporta o silêncio. Quando um insulto é lançado, cria-se um buraco na conversa. Somos programados para preenchê-lo. Rimos de nervoso, retrucamos, justificamos, corremos para tapar a lacuna porque ela parece perigosa. Mas para a mente maquiavélica, o estrategista frio, esse vazio não é um perigo, é uma arma. A coisa mais devastadora que você pode fazer quando tentam te humilhar é não fazer absolutamente nada. Não o nada de quem tem medo de falar, mas o nada de um predador decidindo se a presa merece seu tempo. A técnica é simples: eles soltam um insulto. Você não pisca. Não desvia o olhar. Não sorri.
Não franze a testa. Fica completamente imóvel. Olha nos olhos deles, não com agressividade, isso mostraria que te machucaram, mas com um olhar morto, vazio, quase clínico. Conta até 3 mentalmente, 1, 2, 3. Nesse intervalo, a dinâmica da sala muda radicalmente. As pessoas ao redor esperam sua reação. Quando ela não vem, voltam os olhos para o agressor. Ele espera resistência. Quando só encontra o vazio, tropeça. Começa a se perguntar: será que ele ouviu? Será que não se importa? Será que é louco? O silêncio se estende. Fica pesado. Fica constrangedor. Mas o constrangimento é deles, não seu. Você se recusou a pegar o peso que jogaram em você. Então, ele cai aos pés de quem o lançou. Ao não fazer nada, você força o agressor a conviver com a feiura do que acabou de fazer. Amplifica o volume do desrespeito até que ele se torne ensurdecedor para todos os outros. Isso é o vazio. Você se transforma em um buraco negro. Absorve a energia deles e não devolve nada. Nesse silêncio, o poder deles evapora. Eles podem tentar preencher o espaço. Podem dizer: era só uma brincadeira ou perdeu a língua. Isso é o último suspiro da dominação deles. Estão em pânico, tentando consertar o quadro que você quebrou com o silêncio. Não os ajude. Deixe que se debatam. Na terceira etapa, entra o judô psicológico. Depois de sustentar o silêncio tempo suficiente para deixá-los desconfortáveis, você fala. Mas não se defende. Defesa é admissão de culpa. Se alguém diz você é um ladrão e você grita eu não sou ladrão, já associou sua imagem à acusação na mente de quem ouve. Está discutindo sua inocência com plebeus. Em vez disso, use o judô psicológico. Pegue a energia que jogaram em você e a puxe até que eles caiam. Trate o insulto não como um fato, mas como um comportamento. Analise-os como se fossem um paciente em crise num manicômio. Não fica bravo com o paciente, fica curioso. Eles dizem: nossa, você estragou tudo, né? A resposta instintiva seria: não, eu não estraguei, estava só tentando. Isso é fraqueza. A resposta maquiavélica é pausar, inclinar levemente a cabeça, olhar com uma curiosidade distante e dizer: você está bem, ou parece muito afetado por isso ou, ainda mais frio, que coisa estranha de se dizer em voz alta. Perceba o que aconteceu. Não estamos mais falando do seu erro. Estamos falando do comportamento deles. Você não está na defensiva. Está no controle. E o agressor, que esperava uma briga, se vê desarmado, sem saber como prosseguir. A conversa mudou de rumo. Agora, quem está sob escrutínio é ele. O que caminha nu, sem medo de ser visto. Porque quando você não tem nada a esconder, não há nada que possam usar contra você. A vergonha é um fantasma que só assombra quem acredita em suas correntes. Ela se alimenta da dúvida, daquela voz interna que sussurra: e se eles estiverem certos? Mas e se você respondesse a essa voz com uma pergunta ainda mais poderosa: e se eu estiver errado em duvidar de mim? A fortaleza interna não se constrói com paredes de autoconfiança vazia, mas com alicerces de autoconhecimento brutal. Você precisa saber, com a mesma clareza com que sabe seu próprio nome, quais são suas forças, suas fraquezas, seus limites e, acima de tudo, seus valores inegociáveis. Não os valores que lhe foram impostos, os que você escolheu para si. Imagine-se como um castelo medieval. Os insultos são flechas disparadas contra suas muralhas. Se suas paredes forem feitas de papel, cada flecha as atravessará, ferindo quem está dentro. Mas se suas muralhas forem de pedra, as flechas ricochetearão ou se quebrarão ao impacto. A diferença não está no tamanho das flechas, mas na solidez do material. Sua mente deve ser essa pedra. E como se constrói uma mente de pedra? Com verdades, não com ilusões. Comece pelo básico, escreva em um papel, sem filtros, todas as coisas que você acredita que o tornam menos. Sou medroso. Sou egoísta. Não sou bom o suficiente. Agora, ao lado de cada uma, escreva a evidência contrária.
Já enfrentei situações difíceis. Já ajudei pessoas quando precisei. Tenho qualidades que outros admiram. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de equilibrar a balança. A vergonha distorce a realidade, ampliando os defeitos e minimizando as virtudes. Seu trabalho é corrigir essa distorção. Mas não pare por aí. A verdadeira invencibilidade vem quando você não apenas aceita suas falhas, mas as usa como combustível. O boxeador não se envergonha de ter sido nocauteado no passado, ele usa cada queda como lição para se levantar mais forte. A cicatriz não é sinal de fraqueza, mas de sobrevivência. Quando alguém apontar para suas falhas, você pode responder, não com raiva, mas com curiosidade. Interessante que você tenha notado isso. É algo em que estou trabalhando. Obrigado pela observação. Você não está concordando com o julgamento deles, está desarmando-o ao transformar uma crítica em um dado neutro. Eles esperavam uma reação emocional, você lhes deu uma planilha de Excel. Há um exercício poderoso chamado o teste do espelho. Toda vez que alguém tentar envergonhá-lo, pergunte-se: se eu visse outra pessoa passando por isso, o que eu pensaria dela? A resposta quase sempre será: eu acharia que ela está sendo injusta. Porque, no fundo, sabemos que ninguém merece ser julgado por um único momento, uma única falha, uma única versão incompleta de si mesmo. Então, por que você se julga com mais dureza do que julga os outros? A última camada da fortaleza é a indiferença estratégica. Não a indiferença de quem se faz de forte, mas a de quem realmente não se importa. Pense em como você reage quando alguém critica um desconhecido na rua. Você não se ofende, não se defende, não perde o sono. Por quê? Porque a opinião de um estranho sobre um estranho não tem peso. Agora, aplique essa mesma lógica a si mesmo. A opinião de alguém sobre você só tem o peso que você lhe der. Se você decidir que ela não vale nada, ela se tornará irrelevante, como um barulho de fundo que logo é esquecido. Isso não significa se tornar frio ou desumano. Significa escolher, com precisão cirúrgica, quais batalhas valem sua energia. A maioria das pessoas que tentam envergonhá-lo não está interessada em você, está interessada em si mesma. Elas querem se sentir superiores, querem aliviar suas próprias inseguranças, querem atenção. Quando você recusa o jogo delas, você as priva do que mais desejam, uma reação. E sem reação, elas perdem o poder. Lembre-se, a vergonha é um parasita. Ela só sobrevive em hospedeiros que a alimentam com medo e dúvida. Corte o suprimento, e ela morrerá de fome. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser inabalável. E a inabalabilidade não vem de nunca cair, mas de nunca permitir que uma queda defina quem você é. No final, a verdadeira vitória não está em derrotar quem tenta envergonhá-lo, mas em chegar a um ponto em que você nem sequer os nota. Porque quando você se torna a versão mais sólida de si mesmo, as opiniões alheias deixam de ser flechas e se tornam apenas vento, algo que passa por você sem deixar marcas. E ali está você, de pé no meio da tempestade, nu de qualquer medo, dizendo: não tenho nada a temer. Quando alcança esse estado, você para de entrar em uma sala se perguntando se vão gostar de você. Você começa a entrar se perguntando se você vai gostar deles. A dinâmica se inverte. Você se torna o juiz. Fase 7. O contra-ataque. Às vezes, o silêncio não é suficiente. Às vezes, é preciso cortar, mas você deve cortar como um cirurgião, não como um açougueiro. O açougueiro retalha, faz bagunça. O cirurgião faz um único corte preciso e remove o órgão. Quando decide revidar com palavras, siga a regra da brevidade, menos é mais. Um discurso longo faz você parecer defensivo. Uma frase faz você parecer letal. Aqui estão 3 golpes cirúrgicos para manter no seu arsenal. Golpe 1. O quem? Eles o insultam. Você os encara e pergunta: quem você está tentando impressionar agora? Isso é devastador. Expõe na hora a performance deles. Diz para a sala: ele está atuando. Eu estou assistindo. Quebra a quarta parede. Golpe 2. O comando de repetição. Eles dizem algo cruel.
Você leva a mão ao ouvido e fala: desculpe, repita isso. Não ouvi direito. Faça-os repetir o insulto. Insultos são como piadas, só funcionam na primeira vez. Quando você obriga alguém a repetir um ataque, ele perde o ritmo. Soa ensaiado. Soa mesquinho. E, na maioria das vezes, não vão dizer de novo. Vão desmoronar. Vão murmurar: deixa pra lá. E você os terá forçado a recuar. Golpe 3. A armadilha da validação. Eles o atacam. Você sorri com compaixão e diz: eu sei que as coisas estão difíceis para você agora. Não precisa descontar em mim. Você age como um terapeuta. Enquadra o ataque deles como um pedido de ajuda. Você os compadece. E não há nada, nada, mais humilhante para um narcisista do que ser alvo de pena. Eles querem ser temidos. Quando você os compadece, se coloca acima deles. Você é o adulto acalmando a criança que faz birra. Isso os enlouquece, mas não podem revidar, porque você está sendo gentil. Se ficarem bravos, provam seu ponto, que são instáveis. Você os prendeu em um duplo vínculo. Cara, você ganha. Coroa, eles perdem. Fase 8. O pós-batalha. Como você encerra a interação é tão importante quanto como a conduziu. Não fique por perto. Depois de aplicar o silêncio, o olhar ou o golpe cirúrgico, vá embora. Ou direcione sua atenção completamente para outra pessoa. Maquiavel sabia que o poder é uma questão de acesso. Quando você retira sua atenção, está retirando o maior recurso da sala. Você os pune com sua ausência. Deixe-os sentados com os destroços. Não verifique se estão olhando para você. Não procure validação na plateia. Apenas siga em frente. Mostre que a interação significou tão pouco para você que já foi deletada da sua memória. Você já está no próximo assunto. Essa é a ofensa definitiva, ser esquecível. Faça-os se tornarem esquecíveis. Fase 9. A filosofia da sombra. Por que estamos falando disso? É só para vencer discussões? Não. É porque o mundo está ficando mais afiado, mais frio, mais cruel. Vivemos em um coliseu digital onde todos julgam todos. Cultura do cancelamento, humilhação online, jogos de status social, é uma zona de guerra. Se você não tiver essas defesas, será devorado. Vai se encolher. Vai ter medo de dizer sua verdade. Vai se tornar um fantasma cinzento e conformista, aterrorizado em sair da linha. Aprender essas táticas psicológicas obscuras não é sobre se tornar mal. É sobre proteger sua luz. É sobre construir um perímetro em torno da sua mente para que o lixo tóxico das inseguranças alheias não possa tocá-lo. Quando você sabe que pode lidar com a vergonha, se torna destemido. Assume riscos. Fala alto. Lidera. Anda de forma diferente. Para de pedir permissão para existir. A vergonha é uma jaula. Essas técnicas são a chave. Mas lembre-se, com grande poder vem a tentação de abusar dele. Não se torne o vergonhoso. Não use essas ferramentas para destruir os fracos. Isso é covardia. Use-as para destruir os destruidores. Use-as para proteger os inocentes. Use-as para manter sua posição quando o mundo tentar tirá-lo do lugar. Seja o monstro que mantém os outros monstros à distância. Esse é o caminho do fora da curva. Agora você possui as ferramentas, o silêncio, o olhar, o judô psicológico, o vazio. Tem o projeto para desmantelar qualquer um que tente rebaixar seu status. Mas conhecer o caminho não é percorrê-lo. Da próxima vez que sentir aquele calor subir pelo pescoço, da próxima vez que alguém tentar diminuí-lo, não entre em pânico. Sorria. Por que você estava esperando por isso? Você não é mais a presa. Você é a armadilha. Deixe-os entrar e veja o que acontece quando perceberem que estão trancados com você, e não o contrário. A maioria das pessoas vai assistir a isso, balançar a cabeça e voltar a ser vítima no dia seguinte. Elas são viciadas na própria fraqueza. Mas você ainda está aqui.
Ainda está ouvindo o silêncio entre essas palavras. Isso me diz que está pronto para algo mais profundo. Isso foi só a defesa. Mas e o ataque? E a arte da influência? Como fazer não apenas com que as pessoas parem de machucá-lo, mas com que elas queiram desesperadamente segui-lo? Esse é um buraco de coelho mais escuro, mais fundo, e vamos descer por ele em breve. Se você está cansado dos conselhos da pílula azul que dizem para só ser legal e perdoar todo mundo, se está pronto para entender as dinâmicas cruas e sem filtro do poder humano, então está no lugar certo. Junte-se à ordem. Inscreva-se. Ative o sino. Estamos construindo um santuário para os fortes. Não fique do lado de fora. Nos vemos nas sombras.